Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar na sequência a lição de número 12, a penúltima. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós vamos fazer a nossa continuidade de acordo com os capítulos mencionados na lição e vamos ver o nosso comentário a partir de agora. Amém? Vamos lá? Veja, capítulo 10, quando você lê, você tem uma tipologia do selo do Espírito. Glória a Deus, quando você vê o povo sendo proclamado, o concerto, o selo do novo nascimento, amém? É um tipo, porque eles dizem, vamos cumprir a lei, aleluia, vamos fazer um pacto, versículo 38, capítulo 10, agora veja, capítulo 9, versículo 38, havia um documento selado. Então, no capítulo 8, eu estou dando aqui uma geral nos capítulos. No capítulo 8, nós temos a pregação de Esdras. Quando a gente lê Efésios 1 e 13, diz, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Amém? O capítulo 10 vai ser o livro da vida. No capítulo 7, nós temos o texto que simboliza o tribunal de Cristo, onde ele vai chegar com as almas. Mas o capítulo 10 é o livro da vida. No capítulo 10, certo? O livro de Neemias está todo o evangelho, toda a pregação. No capítulo 10, pelo selo do Espírito, o seu nome é colocado lá. E o seu nome é escrito no livro da vida, isto é, selado. Temos uma lista de sacerdotes e filhos de sacerdotes. Por que lá tem sacerdote? Porque lá em Apocalipse 1 e 6 também Deus nos fez reis e sacerdotes. É uma tipologia. No capítulo 10 mostra que é pelo selo do Espírito. Não adianta cumprir as palavras de Deus se não for selado com o Espírito Santo da promessa. Tem muitas pessoas dizendo, eu também tenho a Bíblia, eu também sigo a Bíblia, eu também sou crente, mas é selado com o Espírito Santo da promessa? Se não for selado, está somente lendo, a palavra de Deus só está na mente, mas não está no coração. No capítulo 9, nós temos o arrependimento do povo e o povo sendo conclamado, orar e jejuar. Capítulo 8 e 14, nós temos as cabanas colocadas em cima de suas casas. Lembra das festas das cabanas? Eram colocadas em cima das suas casas. Então, aí nós temos que, no capítulo 9, já passou o desafio da muralha, da construção das suas casas, e agora eles estavam cuidando exatamente dos pecados do seu povo, exatamente tratando em uma assembleia, e conclamaram uma atitude de vigilância. E a Bíblia diz que eles jejuavam. Quanto hoje tem problemas e por causa dos problemas eles jejuam. Nós temos que jejuar sem problema. Temos que jejuar para quê? Para que quando vier os mísseis, porque o jejum é um quebra-míssil. O jejum é um destruidor de míssil. E quando nós jejuamos, você nem conhece essas setas que voam de dia e a mortandade que assola à meia-noite. São muitas setas sendo destruídas porque você está em jejum. Então, o jejum, ele é um antimíssel. Muitas das vezes, o inimigo, o diabo, ele lança as suas flechas, os seus mísseis, mas você tem que ter antimíssel para deixar Deus destruir
porque essas flechas vêm pegar você e você nem sabe. Mas se você tiver antimíssel, mesmo sem saber, o antimíssel, que é o jejum, ele destrói tudo lá na região celeste. O jejum é um antimíssel. Por que você está jejuando? Porque eu estou construindo antimíssel. Glória a Deus. Veja, setas que voem de dia, mortandade que assola à meia-noite. Diz a Bíblia, veja como são os mísseis. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Porque você precisa de antimíssil. Não é jejuar quando houver problema, mas jejuar antes do problema. Tu nem sabe o que vai acontecer ou o que está acontecendo quando você está jejuando. Os antimísseis estão sendo feitos para a destruição de fortalezas. Esses mísseis vêm para matar, e muitos deles vêm para acertar, mas você tem antimíssil, glória a Deus. Mas muitos hoje não querem fazer antimíssil, eles só querem jejuar quando tem tribulação, perseguição. Então Deus está dizendo que você já fez as muralhas, que você já fez as casas, que as suas casas já foram construídas, já tem cabana em cima da sua casa, em cima das suas casas já está tudo preparado, porque em cima da sua casa, a cabana, é o jejum. Tipologicamente, a sua cabana, ela é individual. Glória a Deus. Então, precisamos viver, versículo 2, o jejum. Por quê? Porque a descendência de Israel precisa se separar, e o jejum, ele serve para quebrar ligaduras. Então, a descendência de Israel se separou de todos os estrangeiros. Esses estrangeiros são gentios para o povo de Israel. Estes gentios são aquele povo que estava longe do pacto, longe das promessas e longe da lei. Então, a questão se resolve neste particular. Quando lemos sobre este assunto, o povo precisa se humilhar, reconhecer a lei, o Deus que serve. Então, se nós se humilhar perante Deus, será mais fácil vencer as adversidades que estão ao derredor, porque existem leões bramando, procurando a quem possa tragar. Será muito mais difícil se eu não me humilho. Será difícil porque a atração, o engodo, o maligno, é muito difícil se separar quando está tudo misturado. É muito difícil, porque a mistura leva ao pecado. É preciso nós confessarmos os nossos pecados e crer, através da humilhação perante o Senhor. Temos que nos humilhar, porque através da humildade venceremos os obstáculos. Sei que é muito difícil os ataques externos, a mistura é muito forte, meus irmãos. Essa mistura, quando nós saímos à rua, quando assistimos TV, quando nós estamos nas redes sociais, há uma mistura infernal. Precisamos nós termos humildade perante o Senhor e sabermos que o engodo externo é para o inimigo fácil quando nós estamos misturados. O problema é a mistura. Quando nós estamos constantemente envolvidos com a mistura, é fácil sair da mistura? Eu vivi numa casa de um pastor, cuidando, zelando, e quando eles vinham de viagem, a sua esposa queria a sua TV. Ela disse: eu não vivo sem TV, cuide da minha TV, a parabólica. Eu ouvi aquilo, eu fiquei estarrecido. Mulher de pastor,
dizer que vive sem TV. Não vive sem a televisão. Então, se os apóstolos vivessem no tempo de hoje, eles teriam muitas coisas para escrever e dizer sobre o que é pureza. Então, lembre-se que você prega a graça. Você não prega a dor. Você prega a graça de Deus. Você tem que evitar pregar a dor. Você tem que levar a graça do Senhor, nosso Deus. Então veja, na Bíblia, antes da encarnação e depois da encarnação. Porque Jesus sentou à direita do Pai. Mas veja os anjos de Deus, certo? Veja os anjos de Deus. Um dizia para o outro, santo, santo. Aí todos, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a sua glória, e a terra está cheia da sua glória. Nós temos que entender que nós estamos passando. Presta atenção. Lembra da Canaã celestial? Nós temos a nossa Canaã, que é a cidade santa. Lembra do Egito? O Egito é o mundo. O mundo. Então deixa eu apagar essa parte aqui para vocês verem. Vamos lá. Aqui, lembra da Canaã? O povo de Deus passou pelo quê? Pelo Mar Vermelho. Então aqui eu tenho a praia, aqui eu tenho as pessoas, certo? E aqui eu tenho o Mar Vermelho aberto, de um lado e do outro. Só que aqui, este Mar Vermelho está seco, mas está cheio de, está cheio de abismo. Está na Bíblia isso aí. Então, foi fácil ou foi difícil passar? Só sei que tinha uma nuvem de fogo à noite. Agora veja o povo de Deus. Passando. Não foi assim reto não, irmãos. Eles tinham que desviar do abismo, eles tinham que desviar do abismo, até sair lá. O que é isso? É a coluna de fogo guiando. A nuvem ia e eles iam. E como não tinha coluna de fogo para eles, os inimigos, eles todos caíram aqui, nos abismos. Cuidado com a liberdade com que Cristo vos libertou. A gente pensa, não, já estou liberto, vou para onde eu vou? Eu entro e saio. E nesta liberdade há muitos abismos. Há muitos abismos. Veja que o caminho aparentemente é reto, mas o povo de Deus foi zigue-zagueando no meio dos abismos. E o povo atrás que não tinha como exatamente ver, porque a coluna de fogo era para o povo de Israel, eles mergulharam dentro do abismo e depois a água submergiu. Então, qual é a sua direção? Você não pode cair no abismo da sua própria liberdade. Então, eu estou livre do Egito. A gente diz, não estou mais no mundo, não pratico as coisas do mundo. Eu não estou mais com a mistura. Mas Deus abriu o Mar Vermelho e você passou. E você precisou fazer o zigue-zague. E você diz, tenho liberdade. Mas essa liberdade, quando nós não compreendemos os abismos que existem na liberdade da nossa estrada, nós caímos no buraco. Temos que ter o cuidado, porque é muito difícil, meus irmãos, você não respeitar os seus limites. Se você vai de carro, tem limite na estrada. Tem hora que é 60, tem hora que é 80. E quando você está na via, na estrada da sua cidade, tem as placas para obedecer. Ou você fica no limite, ou você sai matando pato, marreco. Tem placa de escola. Você tem que entender que você não pode vir na mesma velocidade.
Então, é muito terrível, irmãos. Quantas pessoas não saem aí matando cachorro, gato, rato, pato, e assim, ela não consegue parar numa placa. Quando é de escola, tem pessoas passando. Então, muitas pessoas vão ter que gritar: tem uma placa aí, cuidado, tem pessoas passando. Nós temos que ter a liberdade da qual Cristo nos libertou, mas tem abismo na frente. Olha os abismos da nossa liberdade. Você precisa do Espírito de Deus, que é a coluna de fogo que faz com que você desvie, zigue-zagueando de todos os abismos da sua liberdade. Se você tem a liberdade e não tem a coluna de fogo, você cai nos abismos da sua própria liberdade. Abre o olho, senão você cai dentro do abismo da sua própria liberdade. Agora leia a Bíblia aí, Êxodo capítulo 15, versículo 8. Abriste o mar diante deles, e passaram por meio do mar sobre a terra seca, nas profundezas do abismo, mais uma vez, nas profundezas dos abismos, que estavam ali no mar, afundar-te os seus perseguidores. Os faraós, os cavaleiros, os guardas, afundar-te os seus perseguidores. Então, meus irmãos, Neemias capítulo, veja aí no versículo 23, as filisteias, elas são asdoditas, de Asdod, mas tem as amonitas, as moabitas, descendentes de Ló, fruto de incesto, julgo desigual, eram mulheres topa tudo. Se essas mulheres não respeitaram nem seu próprio pai, vão respeitar os homens? É muito terrível, meus irmãos, quando nós estamos nas nossas igrejas, quando tem aquelas com espírito de Jezabel, que vai logo lá para frente, ficar na frente do pregador, e o pregador pregando a palavra de Deus, e aquela que tem espírito de sensualidade, colocando-se na frente, e muitas das vezes não há. No Belenzinho, eu não sei como é que está, mas colocaram uma tábua na frente das irmãs. Então, eram mulheres topa tudo, não respeitava nem o seu próprio pai. Vão respeitar algum homem? Então, no versículo 10, temos o juramento, que não se cumpre no capítulo 13. No capítulo 10 tem juramento do povo, nós vamos cumprir. E no capítulo 13 não há o cumprimento. No capítulo 10 nós temos a lembrança deles dizerem, nós não vamos se unir com mulheres estrangeiras. Mas no capítulo 13 eles estão praticando o que falaram o contrário. Eles estão com as filisteias, com as asdoditas, eles estão com as libertinas, descendentes de Ló. Então, o que é que vai dar com tudo isto? Jugo desigual. Então, veja aí no versículo 14. Os filhos falavam meio filisteu e não sabia falar judaico. Era a língua do seu povo, o judaico, mas eles não sabiam falar. Então você tem aqui um filho, quando nasce do jugo desigual, ele é metá. Nem metá é. Por quê? Porque ele não sabe falar nem a própria língua original, por causa da mistura. Porque os seus filhos, muitas das vezes, vão para a escola. É terrível isto, irmão. Eles chegam dizendo, papai, mamãe, quero colocar um brinquinho. A influência da mistura. É terrível isso, meus irmãos. Colocar um brinquinho na igreja, ou seja, na orelha. Ao pai. Imagine os filhos falarem. Imagine. Na sua casa. Na nossa casa.
meio cristão e meio mundano. Glória a Deus e aleluia. E dizer, e aí, mano, e aí, tá? É terrível, irmãos. Meio cristão e meio mundano. Ou é ou não é. Então, corrija seus filhos. Lá na frente eles vão lhe amar. Todos nós sabemos, irmãos. Os filhos são disciplinados, às vezes até com a vara. E lá na frente ele diz, meu pai me amou. Porque ele queria o meu bem, eu que não prestava. Glória a Deus. Então, preste atenção, o texto é muito forte, irmãos. Quando diz que eles falavam filisteu e não falava nada de Judá. Que erro! É crente, mas não ora. É meio cristão e meio mundano. Está escrito ou não está? Meio. 50%, a metade. Ou então vamos rasgar isso aí. Você tem que ensinar, meus irmãos, o que está escrito na palavra de Deus. E não sabia falar judaico. A língua que eram aprendida era da mãe. Então a desgraça do jugo desigual revela um fator preponderante, que é exatamente que ninguém em casa tem a mesma linguagem. Imagine lá na Torre de Babel que ele pediu um tijolo, vinha pedra. Pedia cimento, vinha cal. Tudo isto são linguagens metá. Isto é, eles não são não têm a mesma língua original, mas por causa da mistura lingual, não houve a confusão de línguas. Jugo desigual é isto, confusão de língua, juízo de Deus. Então, quando os filhos não aprendem o dever de casa e vai aprender lá com o mundo, já é juízo de Deus sobre o jugo desigual. É juízo. Então essa questão de falar a língua dos filisteus, do povo de Asdod, já é juízo sobre o filho, sobre a família. Jugo desigual. Tem pessoas que acham o seguinte: irmãos, eu sou crente, a minha esposa também é crente. Acha que o jugo desigual afeta só em questão de ser crente e não ser crente. A minha filha, a minha esposa também é crente. O meu marido também é crente. Não é só nisto. O jugo desigual é em todas as áreas da nossa vida. Quando um pedreiro vai casar com uma médica, jugo desigual é na profissão, é na visão. Tem a mesma visão? Difícil, né? Quando as pessoas se unem e uma não gosta que a outra faça aquilo, mesmo sendo no Senhor, a outra diz, jugo desigual. Terrível, né? Então, se uma gosta de fazer algo para Deus e a outra diz, só faço quando der, ou não dá para te acompanhar, ou não dá para fazer, já era. Manifestação do jugo desigual. É exatamente isto. É quando não há uma programação. É quando eu digo, eu vou, sem depender do outro. Não existe a palavra nós vamos, ou você vai comigo. Mas a palavra sempre será no singular, eu vou. É jugo desigual. Terrível. É um individualismo. É um passo para a destruição matrimonial. Mesmo que você não goste, ambos, marido ou mulher, não goste do que o outro faça. Mesmo que isto aconteça. Eu não gosto que ela vá para a igreja, orar toda hora. Temos que haver uma programação. Você precisa dar uma forcinha. Você precisa procurar amar o que ambos fazem.
Glória seja dada ao nome do Senhor. É a mesma linguagem, ou não é? Não pode falar filisteu e judaico. O casal tem que ser de uma só linguagem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 8. Temos uma tipologia. Pregação, arrependimento, juramento, o selo do Espírito Santo, símbolo do novo nascimento. As pessoas tinham que crer. Capítulo 13, versículo 1. Eles acharam escrito. Irmão, é muita felicidade quando nós achamos o que está escrito a respeito de algo a nosso respeito. E eles disseram, oh, que alegria! Achamos escrito no livro da lei de Moisés. Irmãos, eles acharam que era proibido as amonitas estar com o povo de Israel. Deus havia proibido. Ele só tinha um rolo. Você tem a Bíblia toda. Você tem a Bíblia toda. Você é escriba, tem papel e caneta. Você faz o seu estudo. Deus te capacitou. Então, aí você muitas das vezes acha o texto e se alegra. Porque você não pode, não deve jamais estar na congregação do Senhor com mistura. A casa de Deus tem limite. Há muitas mulheres que são provocadoras da sensualidade. O desejo dela é ficar lá na frente. Terrível, né? O pregador que se vire. Precisamos colocar a tampa de madeira. Porque muitas são as mulheres, infelizmente, sem vergonha. Elas rebolam logo o bife. Sim, capítulo 13, versículo 4. E Elisabe, chefe da câmara da casa de Deus. Esse Elisabe aqui, meus irmãos, veja o que vai acontecer. A câmara da casa de Deus é o lugar do tesouro. Se lembra, Malaquias, traga os dízimos e oferta para a casa do tesouro. Nesse período era câmara. E este Elisabe, já depois de Neemias, que já tinha voltado, ele tinha se aparentado com Tobias. Então, aí nós temos o sacerdote que vai deixar Tobias roubar na câmara. Por quê? Presta atenção, que vai aparecer aqui um caixa 2. E é o caixa de Tobias. Tem muitas pessoas que pegam assim, ó. A prestação de conta. Está aqui, dízimos e oferta. Mas a obra missionária, o dinheiro coloca no bolso. Caixa 2. Então, elas prestam conta de oferta e de dízimo. E missões. Dentro do bolso. Existe muitos caixa 2. Muitos Tobias na atualidade, roubando. É o caixa 2 de Tobias, Neemias 13, versículo 5. Veja aí. Esse lugar guardava as ofertas, o incenso, os utensílios, os dízimos de grão, de vinho e de azeite. E a Bíblia diz que era para os cantores, porteiros. Isso aqui pega. Por quê? Porque o pastor é digno do seu salário. E o porteiro? Que eu saiba, até hoje ninguém recebe nada. O porteiro recebeu de graça, dá de graça. E o pastor? Não é só do pastor, meus irmãos. É claro que o pastor tem o seu salário. Mas e o porteiro? E os cantores? É claro, em termos de quem recebe mais, é quem trabalha mais. Então, cuidado que tem um Tobias lá por cima, porque ele vai colocar em cima da câmara, e é ali que ele vai roubar as ofertas do sacerdote, e o sacerdote vai dizer, não, irmão, esse mês eu não tive salário, por causa do Tobias. O Tobias
Pastor, é uma carrada de cimento, é uma carrada de telha, é uma carrada de... Só é carrada, meus irmãos. O pastor, infelizmente tolo, não tem salário para mim. Meus queridos irmãos, todos precisam da ajuda de custo. Dá uma ajuda de custo para o porteiro, para os cantores. Dá uma ajuda de custo. Está dentro de Neemias. Aí a gente vê, hoje é só o pastor. E não é. Veja, para os cantores, para os porteiros. Por que não dá? Por causa dos Tobias. Então, é claro que em termos de quantidade não é igual, porque o pastor está na liderança do rebanho. Nunca deixe um sozinho na tesouraria, porque este será o Tobias. Sempre coloque 3, 4 ou 5. Deu quanto? R$350. Anota todos os 3 quanto deu. Eu quero ver o Tobias sair livre dessa. Mas deixa só um lá. Irmão, você não confia em mim. É Tobias. Presta atenção. Muitos nas congregações estão alguém sozinho lá dentro cuidando da tesouraria. E são os Tobias. Porque que às vezes, que eu conheço, a maioria das vezes é a mulher do pastor que está lá cuidando da tesouraria. Porque é muito difícil, irmão, um tesoureiro ser salvo. Não é impossível. Existem bons tesoureiros. Mas veja que a dificuldade é tão grande em ter bons tesoureiros, porque aqueles que são alguns que são bons, está muito difícil, irmãos. Aquele que estava bem pertinho de Jesus, que Jesus escolheu, se fosse tão bom, porque estava do lado de Jesus, esse tesoureiro não havia traído Jesus. Viu? Então, não coloque tesoureiro que tenha necessidade. Irmão, vamos colocar aquele irmãozinho ali, que ele está precisando de alguma coisa, a gente dá algumas coisinhas para ele, vai ser um Tobias. Vai roubar o azeite, o vinho. Isso é forte demais, irmãos. Irmão, esta aula de hoje aqui, para vocês que são líderes, vai te ajudar muito. Você que tem a chamada de Deus para o ministério, Esdras e Neemias vai clarear o teu ministério de uma maneira extraordinária. Então, coloque pessoas que têm prosperidade e chamado. Pessoas que não passam necessidade, coloque essas pessoas lá na tesouraria. Tem muitos tesoureiros sentados lá, barrigudo, bigodudo, pançudo, careca. Isso é uma maneira simbólica de falar nas igrejas. Por quê? Porque são muitos os pastores que não gostam de tesoureiro, meus irmãos. Porque eles sabem que tem Tobias. O tesoureiro da maior confiança, ele traiu Jesus. Temos que evitar os Tobias. Os nossos irmãos que levam as suas ofertas para o altar de Deus. Deus visita cada um deles na sua própria casa. Então, os tesoureiros são salvos? Claro, alguns, por misericórdia, debaixo da porta. Por causa do remanescente. Deus tem remanescente. Aleluia. Então, Tobias aqui, talvez você pensou, eu estou fora disso que eu não sou tesoureiro. Está enganado. Tobias também é um coração enganoso. Tobias também é um coração enganoso. Pode ser qualquer um. Isso é forte, irmãos. Porque somente a palavra de Deus pode mudar o coração. Porque a mulher do Tobias, do coração, é a mente.
E a mente é quem comanda o coração carnal. Então, o Sambalate, a mente, quer tomar conta de tudo. E nem eles ofertam, irmão. Eles ficam assim, será que eu oferto? Não. Nem eles. Eles são os... Se lembra do tempo de Samuel, onde havia os sacerdotes, que eram os ladrões do santuário? Eles roubam a alegria do povo. Não confie nos Tobias atuais, porque sempre eles vão perguntar: não tem confiança não? Essas são as perguntas dos Tobias. Sempre leve 3, 4 ou 5 para assinar. Naquele dia, quanto deu? Eu quero é ver aparecer um Tobias, quando 3 ou 4, 5 sabe da entrada e da saída dos recursos da casa de Deus. Deus abençoe e Deus o guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, finalizando aqui a aula de número 13, também será imperdível. Deus abençoe. Amém.